Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 348º dia. Iniciando a leitura do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, versículo 11. Apocalipse 5, versículos 1 ao 14. Salmos 133, versículos 1 ao 3. E Provérbios 29, versículos 26 e 27. Amados, hoje iniciaremos a leitura do livro de Jonas, que foi escrito provavelmente no século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, o rei do norte, que era Israel. O profeta Jonas, filho de Amitai, era de Gat-Efer e recebeu de Deus uma missão incomum: pregar o arrependimento aos habitantes de Nínive, capital do Império Assírio, uma nação cruel e inimiga de Israel. Relutante, Jonas tentou fugir para Tarsis e é lançado ao mar, engolido por um grande peixe e após 3 dias e 3 noites clama a Deus que o liberta e o envia novamente à sua missão. O livro ensina que o amor e a misericórdia de Deus não se limitam a um só povo, mas se estende a todos os que se arrependem, inclusive aos inimigos. Jonas representa o coração humano resistente à graça, enquanto Deus revela o seu caráter compassivo e paciente. Além disso, a experiência de Jonas no ventre do peixe aponta profeticamente para a morte e a ressurreição de Cristo, em Mateus 12:40, tornando o livro um poderoso símbolo de arrependimento, perdão e redenção. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Jonas, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4, versículo 11. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor,
rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi o teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram-o no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir na sepultura. Ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti na minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão para cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereças. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus poderoso, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e a fim de livrar do seu desconforto. Então Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver.
Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais? Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdote, e eles reinarão para sempre. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. Salmo 133, versículos 1 ao 3. Cântico de peregrinação de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Provérbios 29, versículos 26 e 27. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio.